Olá pessoal, bem-vindos a mais esta videoaula e hoje nós estaremos falando sobre o conversor Buck utilizando o CI 555 como PWM. A ideia não é estar falando sobre o projeto, sobre o cálculo desse circuito, mas sim dar uma ideia, uma breve explanação sobre o seu funcionamento. Esse aqui é um circuito que já foi implementado e é sobre ele que nós estaremos falando. Então, esse circuito, este conversor Buck tem a seguinte função nesse caso aqui, ele vai pegar uma determinada tensão positiva de entrada, vamos pegar aqui um Vin, que está variando dentro de uma certa faixa de valores. Por exemplo, neste exemplo aqui nós temos uma tensão que pode ser variável entre 15 volts e 9 volts de entrada, positiva. E aí, na saída nós teremos aqui uma tensão fixa de 5 volts, independente das variações da tensão de entrada e independente das variações da corrente de carga. Vamos falar um pouquinho aqui sobre os métodos de conversão de tensão. Nós temos dois métodos básicos de conversão de tensão. Um seria aqui pelo divisor de tensão e o outro seria pelo conversor chaveado, que seria o nosso interesse. O método básico por divisor de tensão consiste em nada mais nada menos que dois resistores ligados em série, onde o objetivo é gerar uma queda de tensão aqui para que haja a diminuição da tensão da fonte e chegue a uma tensão de carga relativa à carga a ser utilizada. Nesse caso, nós temos como exemplo aqui, por exemplo, se a nossa carga precisa de 5 volts de tensão de operação, a nossa fonte manda 10, eu vou gerar uma queda de tensão aqui de 5 volts nesse resistor série. Chegam 5 volts na carga, 5 volts com 5 ohms, isso me gera uma corrente de 1 ampere. Muito bem, 1 ampere numa resistência de 5 ohms, vai gerar aqui uma potência dissipada de 5 watts. O problema está justamente aqui. Para que eu conseguisse gerar essa queda de tensão de 5 volts, tive que colocar um resistor em série, mas a corrente de carga continua passando por esse resistor. E aqui também, então, eu vou ter uma dissipação de potência de 5 watts. Essa é uma energia que a gente está jogando fora para que ocorra a queda de tensão de 5 volts e que a nossa carga consiga funcionar aqui com 1 ampere. Então, veja só, para fazer a conversão de tensão, eu não fui muito eficiente porque eu estou jogando uma energia fora. O nosso rendimento aqui seria a potência de saída sobre a potência de entrada. A potência de saída seria 1 vezes 5, 1 ampere vezes 5 volts. Aqui eu tenho 1 ampere da minha fonte, então 1 vezes 10 volts, 5 por 10, eu tenho aqui uma eficiência de 0,5 ou 50% na conversão de energia. Então veja só que 50% da energia eu estou jogando fora para que eu consiga chegar com 5 volts 1 ampere na minha carga. O segundo método seria através aqui do conversor chaveado, onde eu tenho uma fonte de tensão de 10 volts, também quero que chegue aqui 5 volts na minha carga. Então agora eu substituo aquele resistor de 5 ohms do divisor de tensão por uma chave liga-desliga. Detalhe é que essa chave aqui ela vai ser comutada, então ela hora vai estar ligada, hora ela vai estar desligada. Vamos ver o funcionamento da operação na sequência. Então aqui está o nosso circuito, a ideia é que chegue 5 volts na carga, 10 volts é a fonte da minha tensão, e eu estou ligando e desligando, comutando a minha chave. Então a ideia básica é que essa chave aqui, quando esteja ligada, a queda de tensão na chave é zero, é nula, não existe queda de tensão na chave. Então a potência dissipada aqui na chave, ela seria a corrente vezes a tensão. Como a nossa tensão é zero, a potência dissipada na chave é zero e eu não tenho mais aquela perda que eu tinha no resistor. Mas como que chega os 5 volts então lá na nossa carga? Então a ideia é simplesmente utilizar aqui o método do PWM ou modulação por largura de pulso. Então veja só, quando a chave liga, vamos colocar aqui tempo on, tempo off, tempo ligado e tempo desligado. Se a tensão da fonte aqui é 10 volts,
e eu ligo aqui por 10% do período de chaveamento, se eu só ligo ela 10% e desligo os 90%, o que vai acontecer? Eu vou ter uma tensão média que é 10% da tensão máxima. Então eu tenho aqui um V médio que é 10% da tensão máxima, ou seja, 1 volt. Se eu ligar e desligar 50%, por exemplo, 50% ligado, 50% desligado, a minha tensão média entre o liga e desliga é 50% também. Então aqui eu vou ter uma tensão média, que seria 50% da tensão máxima. Isso vai me dar então aqui 5 volts. Nesse caso, com o ciclo de trabalho ou duty cycle de 90%, então eu tenho ligado 90% e desligado 10%. Isso aqui vai me dar uma tensão média maior, na verdade. Isso aqui vai me dar uma tensão média aqui em cima de 90%. Então o nosso V médio vai ser 90% da tensão máxima, ou seja, 90% de 10 volts, 9 volts de tensão na saída. Então esse é o método do PWM. Você controla o tempo on e o tempo off, tempo ligado e o tempo desligado, mantendo o período constante. Ok? Então, variando a largura do pulso, a gente está lá variando a tensão média na carga. Ok? Essa é a ideia, então, do nosso PWM. Considerando que eu não tenho queda de tensão na minha chave, toda a tensão aplicada vem para a carga, eu não tenho perda de potência aqui na chave. Ok? Com isso, a gente melhora o rendimento do nosso circuito. Muito bem, vamos ver um exemplo aqui. Então eu quero que chegue 5 volts na minha carga, eu vou estar chaveando o meu PWM a 10 kHz, isso me dá aqui um período de 1 sobre 10 kHz, isso aqui vai me dar um período de segundos, esse período é de 100 microsegundos, ok? Então a gente sabe que o nosso duty cycle ele é o tempo on sobre o período. Se eu quero que chegue 50% de tensão na carga, eu preciso de um duty cycle de 50%. Então eu vou ter aqui 50% é igual ao tempo on, nosso caso aqui é o que a gente quer saber, sobre o período de 100 microsegundos. Daqui a gente tira então que o tempo ligado é de 50 microsegundos. O nosso PWM então vai ter que operar aqui na frequência de 10 kHz. Vamos fazer um esboço. E esse PWM então ele vai manter a chave ligada por um tempo aqui de 50 microsegundos e vai manter a chave desligada por um tempo de mais 50 microsegundos, totalizando aqui um período de 100 microsegundos, né? Certo? Então tudo isso para que a gente tenha lá uma tensão média de saída. Tensão média aqui de saída, que é dada pelo duty cycle vezes a tensão máxima, né? Nosso duty cycle é o tempo ligado sobre o tempo desligado vezes a tensão máxima. Fazendo a continha então,
A gente vai ficar ligado aqui 50 microsegundos, o período é de 100, desculpem, aqui não é T-off, aqui é período de 100 microsegundos, vezes a tensão máxima que vem da fonte, 10, isso aí vai me dar então 0,5 vezes 10, 5 volts de tensão na saída. Então a ideia básica é essa, né? Como a nossa chave não dissipa potência, a potência dissipada aqui é zero. E aí, se eu tenho 5 volts de tensão na saída, eu tenho uma corrente de saída de 1 ampere. Se a corrente de saída é de 1 ampere, a minha chave aqui, como eu não tenho perda, né, de potência na chave, a minha fonte aqui tem que estar mandando uma corrente de meio ampere para que a potência de saída seja igual à potência entregue lá para a carga. Aqui a potência da fonte tem que ser também 5 watts. Com 10 volts eu tenho aqui na fonte meio ampere, né? Ok, gente, então isso nos dá aqui uma eficiência de aproximadamente 100%, uma eficiência de conversão de aproximadamente 100%. Por quê? Potência de saída sobre a potência de entrada. Eu tenho 5 watts na saída, 5 watts sendo fornecido na entrada. Isso aí vai me dar então aqui uma eficiência de 1 ou 100%, ou seja, toda a energia fornecida pela fonte está sendo consumida pela carga, não tenho perda de potência no meio do caminho. Isso é idealmente. Na prática, essa eficiência não vai ocorrer porque nós temos algumas perdas sim aqui nessa chave e em todo o circuito, né, como um todo aqui para fazer essa conversão, vai acabar sofrendo uma perda aí de energia. Mas facilmente a gente consegue rendimentos em torno de 70% a 80%, ok? Muito bem, pessoal, então agora nós estaremos falando um pouquinho, ou olhando um pouquinho mais a fundo aqui para o nosso conversor Buck. A ideia que nós vimos até agora é que, tendo uma fonte de alimentação, uma chave e a nossa carga, a gente consegue, através da modulação do sinal aqui, de liga e desliga dessa chave, a gente consegue obter uma tensão média na nossa carga, né? Nós vimos que a tensão média ela é o valor do duty cycle vezes a tensão máxima da fonte, ok? Então isso foi o que a gente viu. O problema é o seguinte, é que na carga aqui a gente está recebendo uma tensão que é pulsante e que tem um valor médio, mas o que nos interessa é o valor médio e não esse valor pulsante. Então, para que essa pulsação seja eliminada, a gente vai utilizar aqui um filtro LC. E a ideia então é calcular esse filtro para que a frequência de corte dele esteja bem abaixo da frequência de chaveamento do nosso MOSFET, aqui nesse caso, certo? Então aí sim a gente consegue, na saída aqui, uma tensão quase que puramente contínua. O filtro não é perfeito, algumas harmônicas irão passar, mas enfim, isso se aproxima muito de uma reta, ok? Então essa é a ideia básica aqui desse circuito LC. Uma vez implementado aqui o circuito LC, a gente então vai analisar o chaveamento, as formas de onda aqui relacionadas a esse circuito. Nós estamos aqui então com o nosso conversor Buck e as formas de onda relativas aqui à operação do circuito. Nós temos então aqui a primeira forma de onda, é a forma de onda aplicada aqui ao nosso transistor MOSFET, é a forma de onda que está chaveando o liga e desliga aqui do transistor. O primeiro intervalo é o tempo ligado, o segundo intervalo é o tempo desligado. Já na sequência nós temos então aqui a tensão em amarelo, a forma de onda ou de sinal no nosso indutor. Vamos analisar essa forma de onda aqui em amarelo. No primeiro período, então, aqui onde nós temos o T1, tempo ligado, o nosso transistor é chaveado, então a chave está fechada e a tensão da fonte, o VS aqui, ela vem então aqui para
a entrada do indutor. Aqui na entrada do indutor eu vou ter Vs. Então está aqui esse sinal, esse primeiro sinal que está sendo aplicado aqui na entrada. Lá na saída do transistor a gente vai ter a tensão de saída constante, fixa. E aqui na entrada eu tenho o Vs, que é a tensão da fonte. A tensão no indutor, ela será o que? A diferença entre a entrada e a saída, Vs menos Vo. Então essa é a tensão no nosso indutor. Então eu estou aplicando Vi, na saída eu tenho Vo, e a diferença entre a tensão de entrada aqui, Vi menos Vo, é a tensão que tem no indutor, esse gráfico aqui então em amarelo. Ok? Então isso é no primeiro intervalo, onde eu estou chaveando, ligando o transistor. Vamos lá. Quando a gente for desligar o transistor, o que vai ocorrer é o seguinte. Estou aqui no segundo intervalo, T-off. Então eu tinha ligado, agora desligo. A chave ela vai abrir e aí vai ocorrer o seguinte efeito. Inicialmente o indutor estava sendo carregado com a corrente nesse sentido, IL, ao mesmo tempo ele carregava o capacitor e a tensão de saída na carga também, a corrente de saída na carga passava aqui pelo IL. Quando a gente abria a chave, a tensão que era positiva aqui na entrada do indutor, ela vai se inverter, vai ocorrer o seguinte efeito. O indutor não quer que a corrente inverta nele, ou seja, ele não quer que cesse essa corrente, na verdade. Então o efeito que vai ocorrer é que ele vai inverter a polaridade da tensão nos seus terminais. Aqui vai ficar menos e aqui vai ficar mais, né? Onde era mais fica menos e onde é menos fica mais. Isso tudo para quê? Porque ele quer continuar mantendo o sentido de fluxo de corrente que existia anteriormente, ok? Então vai ocorrer esse efeito. E aí eu tenho um diodo de roda livre aqui, que vai ser polarizado diretamente quando ocorrer essa inversão, né? Então esse mais aqui vem desse lado e o menos desse lado. Então o circuito se torna isso aqui. O indutor, capacitor, eu fecho um dos lados do indutor para o terra, conforme esse desenho, e a corrente continua no mesmo sentido. Só que agora a polarização é menos, mais, aqui na saída eu tenho a tensão VO. Então a tensão no indutor, ela inverte, a tensão no indutor ela inverte e ela fica ao contrário da tensão inicial que eu tinha anteriormente. Então por isso que nós temos esse gráfico aqui em laranjado, onde a tensão no indutor, no segundo semiciclo, ela é o contrário da tensão na carga aqui, ou na tensão de saída, tensão VO. Então no primeiro semiciclo eu tenho uma tensão positiva no indutor, que é Vi menos VO. No segundo semiciclo, quando a chave está desligada, eu tenho uma tensão negativa no indutor. Ok? Se a gente somar essas duas áreas, o resultante dessas duas áreas irá dar zero, dar nulo. Ok? Vamos ver em termos de corrente o que está acontecendo aqui no nosso indutor. Quando a gente tem a tensão positiva Vi menos VO sendo aplicada no indutor, a corrente está crescendo no indutor, até chegar num determinado valor máximo. Quando a chave abrir, nosso MOSFET abrir, no tempo off, eu estou invertendo a tensão no indutor e o indutor passa a se descarregar lá no capacitor e no resistor. Então é isso que vai acontecer. Primeiro eu armazeno energia no indutor, depois eu descarrego o meu indutor. Essa corrente, a gente pode ver que ela tem é uma corrente de Ripple, né? E ela tem um valor médio. Está aqui, I médio é o IAVG, ok? Essa corrente média que nós temos aqui, essa corrente média, ela está fluindo na carga, é o IO, ou aqui nesse circuito. E essa corrente ondulante, ela na verdade ela vem pelo capacitor, ok? Então lá na carga, se eu tenho uma tensão constante, eu tenho uma corrente média constante. E essa corrente ondulante, que é em função do liga e desliga aqui, ou da polarização direta e depois reversa no indutor,
gera um ripo de corrente, e esse ripo de corrente quem vai absorver, né, a função de absorver esse ripo de corrente é do nosso capacitor. Muito bem, então nós vimos aí que esse circuito trabalha chaveando uma determinada frequência, e a função aqui do nosso filtro LC é eliminar então essa ondulação, né? Entrada lá no indutor está chaveando e a saída está constante, certo? O nosso filtro LC, a gente sabe que a frequência de ressonância desse filtro é 1 sobre 2π raiz de LC. Isso aqui eu vou calcular para estar bem abaixo da frequência de chaveamento aí do nosso circuito. Com isso a gente finaliza o nosso pequeno esboço aqui, ou o nosso pequeno entendimento sobre o conversor Buck, e agora nós iremos para a parte prática para dar uma analisadinha nas formas de onda ali no circuito.